segunda aula, na segunda parte da segunda aula, a gente vai continuar os nossos estudos através do nível de consciência que David Hawkes trouxe pra gente. Esse cientista, psiquiatra americano, que escreveu esse livro que eu mostrei, né, O Poder e a Força, ele pesquisou por mais de 30 anos as emoções humanas. E chegou numa escala vibracional. Sim, as nossas emoções vibram energia. E nessa escala ele vai do 20 ao 1000. O 20 seria a culpa, a mais baixa de todas as frequências vibracionais. E o 1000 seria um estado de iluminação, o mais alto dessa escala que David Hawkes elaborou pra gente. Através de um estudo do teste muscular do corpo, da kinesiologia, mais ou menos assim que falo, tenho dificuldade com essa palavra. Mas esse teste muscular, ele mostra como o corpo traz informação da mente subconsciente através do próprio músculo. Nesse ele coloca assim, o braço, por exemplo, né, em linha reta, calibra o braço para o sim e para o não. Então o sim vai ficar meio duro e o não vai ficar mais flexível. E é como também no Theta Healing, que nós trabalhamos com teste muscular, assim, olha, onde eu falo sim, sim, sim para calibrar, e aí o sim ele não abre, e o não, 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 ele abre, ele fica mais flexível. Então são as formas que a gente pode calibrar o corpo da gente para trazer as respostas da nossa mente inconsciente. Então o seu corpo, o meu corpo, ele tem como sinalizar o que é melhor para nós. O teu corpo, através da tua mente inconsciente, pode ser acionado e pode ser um grande agente de contribuição para a nossa evolução. Nesse estudo, David Hawkes permaneceu aí por mais de 30 anos. Ele faleceu em 2012 e esse livro ele conta detalhadamente a pesquisa dele, que por ser científica foi reproduzida por outras pessoas. Mas o que eu quero conversar com vocês, começar a falar aqui, né? A frequência baixa nos limita e nos tira a vontade, a coragem de agir. As frequências mais altas nos deixam mais leve, né? Esse estado de 1000, que é o máximo da escala dele, um estado já de iluminação. Então imagine aí o próprio Jesus, quando aqui esteve conosco, se ele vibrando num estágio de 1000, David Hawkes fala que ele pode transmutar a energia do planeta inteiro. Olha que informação poderosa. Do mesmo jeito que o medo, a raiva, a vergonha vibram em frequências baixas. Já as emoções positivas, como a alegria, o amor, a paz, vibram em frequências altas, elas são elevadas, acima de 500 Hz. Aqui no planeta Terra, nesse estudo, David Hawkes chegou numa média, né, de 207. A população do planeta Terra estaria vibrando numa média de 207. Isso porque todas as partes, né, toda parte da vida da gente acaba sendo bloqueada por determinadas emoções. Ou uma mágoa, um ressentimento, mas são emoções que a gente está ali vibrando e que se tornam bloqueios ocultos, que não permite que essa energia desse condicionamento, né, novo possa se expandir. Do planeta Terra já está na escala da coragem. Então vou mostrar daqui a pouquinho para você a escala, tá bom? Essa escala da coragem já permite mudanças. As pessoas já se encorajam, né, para poder enfrentar questões internas que geravam medo e insegurança.
acima de 500 Hz, que a gente está falando aí da vibração do amor, a vida fica dentro de um novo alcance, sabe? Você consegue resolver as situações que apresentam para você. A dor, o estresse, a luta, né, com os outros, com as outras pessoas, pela própria sobrevivência, parecem desaparecer. É como se você subir no seu nível vibratório, dentro dessa escala de emoção, a dor já não te acessa pelo menos da mesma forma. Ela vai vir, mas com um nível de consciência diferenciado. E a pessoa então se torna um imã para aquilo que ela quer realizar e desejar, simplesmente porque a sua vibração está em patamares mais elevados. Olha que máximo essa informação. Quando eu tive acesso a esse estudo de David Hawkes, eu fiquei assim encantadíssima, né? Como assim as emoções humanas têm esse poder de colocar o seu nível de consciência num patamar elevado ou te colocar lá embaixo, aprisionada nos seus medos internos. Observa aí a escala, vou colocar aí agora pra gente começar a conversar em cima dessa escala, tá? A vergonha, e não a culpa, como eu falei, é a primeira, 20 Hz. E aí começa a observar de baixo para cima, tá? Vergonha 20, culpa 30, apatia 50 e vamos subindo. Coloquei uma seta aí na coragem, que é esse nível de transcendência, onde você sai do comodismo, do vitimismo, do mimimi, das dificuldades, da apatia com a vida, você sai dali e começa a ter força para subir. Para subir para níveis mais empoderadores, né? Para novos níveis de consciência, onde a coragem vai te levar para experienciar momentos mais leves, momentos onde você passa a lidar com a dor, mas não se identifica mais com a dor. Você aprende e segue, aprende e segue. Depois da coragem, olha aí, que é o nível médio da Terra, 207, né? Então a gente está num momento muito propício para que a população realmente, a humanidade realmente possa alcançar níveis de consciência melhor, né? A gente saia desse mata-mata da sobrevivência do dia a dia. E aí quando eu falo assim, tá, gente, tô falando no geral dos problemas. Porque quem de nós hoje pode sair pela rua de forma tranquila e serena? Muitos poucos, mesmo você morando numa região mais segura, onde tenha policiamento, né? Muitas vezes a gente não se sente segura. Muitas vezes na escola dos nossos filhos, eles são abordados por situações que nos causam simplesmente pânico só de pensar. Como, por exemplo, experienciar, né, entorpecentes. E assim vai, essa é a realidade. Só que quando a gente começa a ter várias mentes vibrando nessa coragem, esses pensamentos e comportamentos começam a mudar, a ganhar corpo, porque é mais gente vibrando ali. Então vamos analisar primeiro a coragem. Olha aí. O estado de nível de consciência é a coragem. A frequência em energia Hertz é 200. Você viu aí que tem duas setinhas que sobe ou desce? Porque é exatamente esse nível de expansão. Eu começo a entrar num novo nível de consciência. É como se fosse o limiar, o limite, tá bom? Para que eu possa transmutar.
o que estava me prendendo a vivenciar mais emoções negativas, e agora me possibilita começar a vivenciar emoções positivas em maior tempo do que as negativas. Então a minha emoção é da afirmação. Eu começo a buscar entendimento, eu começo a afirmar que aquilo é possível, eu começo a me conectar com novas possibilidades. A visão de vida é a visão do possível. Sim, essa mudança é possível, sim, esse novo estado é possível, sim, o mundo pode ser sim melhor. A gente começa a ir vibrando mais no sim, começando a acreditar que pode ser diferente. Qual que é a visão desse Deus, né? Nesse estado de consciência? É uma visão que ele coloca aqui de permissor, né? Se eu estou passando por isso, é porque Deus permite e deve ter alguma causa para isso, né? Alguma justificativa. E aí meu processo passa a ser então de empoderamento. Aqui, ó, desses níveis mais baixos, eu posso dar saltos, tá? Eu posso sair da culpa pro medo, pra coragem. Não importa, eu não preciso seguir um por um, não. Eu posso dar saltos aí. Mas quando eu tô aqui nessa parte de cima, os saltos já não são tão grandes, entende? Eu preciso impregnar muita vontade para que eu possa mudar de nível, para que eu possa expandir minha consciência cada vez mais. E aí, como é que eu vou expandir a minha consciência e crescer nessa escala? Eu começo a mudar, principalmente pensamentos, porque mudando a forma que eu penso, eu mudo a forma que eu sinto. E aí, alinhando pensamento e sentimento, o meu comportamento tem que ser o quê? Congruente ao pensamento e ao sentimento. Por isso que muda. Mas vai precisar de vontade e de constância. Eu preciso manter uma constância nesse movimento, senão a coisa se dissipa, entende? Não pega a envergadura que precisa ter para me manter naquele nível de consciência. Então vamos colocar aqui o nível da razão. No outro de quarto também tinha. Nível da razão. Em termos de frequência, eu tô dobrando a minha frequência. Eu tô saindo de 200 para 400. Qual que é a minha emoção? Da compreensão. Eu sou mais tolerante com os aspectos da vida, com as outras pessoas, com a opinião do outro, né? Com a visão de mundo minha e das outras pessoas. Qual que é a minha visão da vida na razão? Significativo. Eu tenho um papel, eu tenho uma responsabilidade, né? Eu posso contribuir para o mundo que eu desejo viver, entende? Eu começo a assumir então essas responsabilidades. A visão de Deus é que você já passa a ser um sábio. Você já entendeu como é que funciona o universo, já entendeu como é que funcionam essas forças, essas leis que nos regem, e você começa a caminhar em ressonância a elas, em encontro a elas, né? Então você já passa a ser uma pessoa mais sábia. E o processo, então, de plena consciência é o da abstração. Nessa escala ele coloca a abstração como assim, tudo é possível, né? A gente não tem mais rótulos e nem poldas. A gente acredita que pode acontecer, não tem forma determinada ou determinismo, entende? A gente se abre simplesmente para o novo, para o desconhecido, né? E com confiança, com determinação, né? De saber que a gente está sendo conduzido nesse processo de escala evolutiva. E esse nível de consciência é maravilhoso para que a gente possa se perceber hoje onde eu estou, dentre todos os seus desafios da vida, qual é a emoção que mais está te dominando, que você vive ela com maior intensidade. Vamos supor que seja um medo. O medo é uma força muito poderosa para fazer você paralisar, para você não agir. Mas nunca mais esqueça que você pode transformar o medo em poder de ação, em empoderamento, em realização, entende? Simplesmente deixando de ser refém do medo. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer, Cláudia? Eu tenho que enfrentar o que eu tenho medo. Eu tenho que enfrentar, decidir, construir recursos dentro de mim para olhar para esse medo e não mais me esconder dele.
Então no medo, olha aí, ó, a frequência é 100, a emoção é ansiedade, eu tô sempre com muito medo do que vai acontecer. A minha visão de vida dentro do medo é assustadora, porque eu não sei o que vai acontecer, né? Eu tô simplesmente à deriva. No medo também, o Deus para mim é um Deus punitivo. Eu vou ser castigada, eu vou ser punida, né? Eu não sou amada, então eu fico com esse temor a tudo. E no medo também, no processo de plena consciência, o medo ele me coloca em evasão, eu tô sempre fugindo, eu não enfrento, entende, gente? É um estado realmente de paralisia. Agora, quando você traz para a consciência treinamentos como esse que a gente está passando aqui, de inteligência emocional, de níveis de consciência, aí uma luzinha acende lá naquele quarto escuro do medo, entende? Acendeu aquela luzinha, e aqui eu queria trazer a metáfora de Platão, da caverna, né? Acende uma luzinha e você não olha só para o objeto que você está direcionando toda a sua energia, né? Por exemplo, você está com muito medo de perder o emprego e não ter como se sustentar, por exemplo. Então, tua energia está vibrando só ali, no medo de perder o emprego. Sua mente subconsciente, ela vai te mandar para a consciente o que você mais pensa. Medo de perder o emprego, o que vai acontecer comigo? Vou perder o emprego. Porque eu estou vibrando nessa frequência do medo do emprego, entende? Se eu começar a colocar aqui, se eu começar a vibrar, a intencionar, a agir, a caminhar, pensar, sentir e agir na direção do quê? De uma promoção, de um destaque, de trazer novos resultados para essa empresa. Por que essa empresa iria me demitir? Se eu estou promovendo ali para ela, né, ascensão, sucesso, realização. Entende como muda toda essa vibração? O medo ele te coloca preso num medo que pode ser real ou imaginário. Muitas vezes é imaginário. Então começa a se perceber. Meu grande objetivo desse curso online gratuito de inteligência emocional é colocar as pessoas num novo nível de consciência para que elas possam se perceber e ser autoras da sua própria felicidade. Sim, a nossa felicidade não está fora, está dentro. Mas aí a gente precisa entender tabelas como essa, de níveis de consciência. Então, demora um pouquinho, percebe onde você está, percebe para onde você quer ir, né? Quais são as mudanças que você tem que fazer. Eu estou ponderando aqui entre o medo, a coragem e a razão. Então, olha, se eu quero sair do medo para a coragem, o que eu tenho que fazer? O medo, ele está ali na emoção da ansiedade. A coragem está da afirmação. Então eu começo a mudar essa minha comunicação interna. Eu começo a afirmar as coisas que eu quero e não mais ficar repetindo as coisas que eu não quero. Entende isso? Outro aspecto aqui do medo, eu tenho uma visão da vida que é assustadora, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu tô sempre tensa, tô sempre ansiosa com o que vai acontecer no futuro, eu tô sempre com medo de perder esse emprego, nesse exemplo que eu tô dando. E na visão da coragem, o mundo, tudo é possível. Então é possível que eu seja promovida aqui, é possível que eu seja reconhecida, é possível que eu tenha uma nova colocação numa empresa muito maior, com novos desafios, entende? As possibilidades vão se abrindo aqui na minha frente. E não mais o temor que me aprisiona, mas as possibilidades, as infinitas possibilidades que já existem, só que eu não acesso. Por que eu não acesso? Porque eu estou aprisionada no medo. Do medo para a coragem, então, qual que é a visão de Deus? O medo, ele coloca uma visão de Deus, de um Deus punitivo. Da coragem, de um Deus permissor. Então é como se estivesse me falando, né? Não, ela já dá conta de fazer isso, então vamos contribuir. Deus permite que você seja o que você quiser. Lembra do livre-arbítrio, gente? Então, Deus permite que você seja o que você quiser. Se você enxerga Ele como um Deus punitivo, você vai agir nessa direção. No cabresto, no medo, na sensação de culpa, muitas vezes, de erros cometidos, né? De vergonha. Então, cada vez mais você vai se aprisionando no seu medo. Agora, se eu já começo a entender um Deus como um permissor,
Igual um pai, gente, que pune um filho ali porque ele errou, mas o pai, pai e mamãe, o que eles fazem pelos filhos? Eles estão ali juntos para levantar o filho e caminhar para o acerto, não é? Para educar, para orientar, para motivar. Você não pega um filho e escancara com ele, não, e fala que ele não presta, que ele não vai ser ninguém, que a vida dele é um atraso. Você não faz isso com o filho. O que você faz? Muitas vezes você pode até brigar, pode até falar coisas e se arrepender, mas depois você chama junto e ajuda esse filho a dar novo direcionamento. Então, por que na visão de Deus seria diferente, né? Se ele é muito mais que qualquer ser humano aqui nesse planeta. É muito mais sábio, muito mais amoroso, né? Ele sabe tudo que nós precisamos. Então, relaxa. Se você está vibrando em qualquer um nível desse abaixo da coragem, relaxa, foca na coragem, se empodera, tira essa energia de dentro para você subir a patamares maiores, tá bom? E aí a gente vai sair dessa visão do Deus punitivo para o Deus permissor, que permite e te apoia, e depois lá para a razão, para um Deus que é sábio, né? Que te olha com essa sabedoria que você já tem e que você está no seu processo de evolução. Isso também é reforma íntima, isso também é autoconhecimento. Essa escala de David Hawkes, eu particularmente me apaixonei por ela, né? Tento me aprofundar o máximo que eu posso. Através desses estudos a gente vai vendo o tanto que a vida pode ser muito melhor do que ela está. Entender que essas emoções abaixo de 200 estão nos contraindo, impedindo que a gente viva essa felicidade que já é relativa, que já é possível, que a gente entre para um espaço de expansão, sabe? Ali, a partir da neutralidade, a gente já começa a entrar num espaço de expansão, onde, através de uma espiral, a gente vai crescendo, a gente vai expandindo a nossa consciência. A gente vai vivendo, né, novas experiências, novas possibilidades. Então, se eu for falar para você de uma forma resumida, se você hoje é dominada pelo medo, é dominada pela dor, pelo sofrimento, de qualquer coisa que aconteceu com você, que você vive num estado de apatia, de culpa ou de vergonha, é como se a tua evolução estivesse paralisando você, contraindo você, sabe? E não permitindo que você expandisse. Você está no estado de desejo, de procura. Quem está aqui nesse curso hoje comigo já não está nesse estado de contração, tá bom? Porque já está buscando novas informações, novos conhecimentos, já começou a fazer mudanças, tá bom? Então quem está aqui já não está nesse nível. Então vamos lá. Quem está no desejo, quem está na raiva, no orgulho, na coragem, na neutralidade, na disposição, na aceitação, na razão, ela está no nível intermediário. Então eu estou começando a buscar o quê? Avançar, ter essa tranquilidade interior, esse equilíbrio interior, para mim poder lidar com as situações da minha vida de uma forma mais leve.
já vibra, que são poucos, tá? Que vibram no amor, na alegria, na paz, na iluminação. Então, para uma humanidade inteira quase, né? Já estão só expandindo. A própria vibração dele contribui para a evolução do planeta como um todo. Olha que maravilha, né? Esse estudo é belíssimo, eu convido vocês a realmente imergirem nisso. Eu vou colocar aí no final desse treinamento nosso um pequeno resumo sobre cada nível desse, tá? Vou começar aqui, vou pontuar alguns, como o primeiro, que é a vergonha, que vibra lá em 20 Hz. A vergonha impede a tomada de decisão, a convivência social e não tem experiência de vida. Então, se a pessoa se isola do mundo, ela não vai gerar experiência de vida, concorda? E dificulta o quê? O aprendizado. A timidez nesse estado é muito grande e o suicídio passa a ser uma grande possibilidade, tá bom? A culpa. Pessoas assim criam muito pouco, assumem o papel de vítima e culpam a todos por não conseguir sucesso. Nunca inova e vive no passado, sente-se pecadora. Esses são os comportamentos de uma pessoa que vibra na culpa. Vamos ver a apatia. Apatia, perca da esperança e vitimização. Não consegue agir perante a vida e os acontecimentos que apresenta para ela. O 75 do pesar, dessa situação de sofrimento, dor e sofrimento, tristeza extrema, principalmente diante das perdas. O sofrimento tira da pessoa o estado de apatia. Aliás, e aí vamos para o medo. O medo vibra em 100. O medo, ele traz a insegurança diante da vida. Mostra que tudo é perigoso. Podem ser paranoia da nossa mente, preocupações e estresse. Precisam de ajuda para superar. As pessoas que estão nessas frequências de 20 a 100 precisam de ajuda para superarem. O desejo está lá em 125. A pessoa é materialista ao ponto de nunca estar feliz com o que tem, alimenta vícios e luxúrias, é consumista, ficando impaciente e ansiosa. A busca dela vai ser por esse equilíbrio interno. A raiva está lá em 150. Causa em nós frustração escondida em nosso interior, podendo expor em um momento de fúria, colocar para fora, né? Causa culpa, vergonha e mal-estar por não ter conseguido controlar os seus sentimentos. Uma forma de você lidar com a raiva é você fazer exercícios físicos, né, para você colocar para fora essa energia. O orgulho está em 175. Predominante na humanidade o orgulho. Dependente do dinheiro, do poder, da fama, leva ao nacionalismo, ao racismo e às guerras religiosas. A coragem é esse limiar, então, de mudança nessa escala vibracional. Ela está em 200. O ego ainda existe, mas já começa a pensar no outro, não pensa só nele, né? O otimismo prevalece e a espiritualidade começa a aflorar. A neutralidade, ela está em 250. Aqui as crenças são flexíveis. Nos tornamos mais desapegados e mais felizes. Mantemos-nos firmes na posição escolhida. Perde a necessidade de ficar provando tudo a todos. Sente-se seguro e convive bem com as outras pessoas. Passa a vibrar mais no estado de confortabilidade. É mais confortável esse estado. Percebe que saindo da coragem já começa um novo ar, né? Se apresentar aqui pra gente. A disposição está em 310. São níveis de transição que a gente está falando, né? Usa a energia de forma mais eficaz, começa a colocar em prática as ideias que tem, não existe mais reclamação de quase nada, diminui a entropia e se torna mais organizada.
Vamos ver agora a aceitação em 350. Lembrando que quanto mais próximo de 500 do amor, a gente entra nesse estado de expansão de consciência. Mudança verdadeira, olha aí, ó, aceitação 350. Já eu entro numa vibração de uma mudança verdadeira que já está consolidando dentro de mim. Elimina-se crenças antigas, vive a proatividade, pois sua energia aumenta. Você se torna competente e utiliza suas habilidades para fazer algo bom. Aqui define metas, começa a entender que tem um papel a mais no mundo e quer fazer a diferença, quer deixar o seu legado, já consegue perdoar facilmente. Na razão, no 400, olha aí como é que é o perfil. Este é o nível da medicina e da ciência. Consciência dos mestres, onde se é desapegado de tudo, enxerga o mundo como um todo conectado. Não existe mais sofrimento por causas externas. Não vive mais na Matrix. Aqui na razão, a gente identifica aí personalidades como Einstein, como Newton, né? Só que qual foi o erro, entre aspas, né? De não estudar essa parte transcendental, de ficar só limitado na matéria. No amor, o amor é 500. Vamos ver como são as pessoas que vibram no amor. Não existe mais ego. A gente está falando de um Buda da vida, né? Somente o amor incondicional, onde tudo que se faz é para o bem maior, alcançado por uma pessoa em cada 250 mil pessoas. É 0,001% das pessoas vivem nesse estado. Alegria no 540, é 250 milhões, tá gente? Falei errado. Esse 540, estado de felicidade inabalável, é o maior estado de consciência do ego. Começa com desapego com a vida, um nível avançado na espiritualidade. A energia dessas pessoas é radiante, é muito bom estar perto delas. A expansão de consciência é uma realidade. A pessoa age através da sua intuição, que é muito forte. Então, a alegria ela é maior que o amor, olha isso. E a paz está lá em 600, é o total transcendência. Esse nível só é alcançado por uma pessoa em 10 milhões. E a iluminação? A iluminação vibra em 700, é a união do ser com o todo. O fim do individualismo, o fim do eu, o homem transcendental, extremamente raro. Só o fato de pensar sobre pessoas desse nível pode fazer com que você aumente seu nível de consciência. Aqui é o estado de consciência elevada. Você vê o mundo como ele realmente é. E aí David Hawkins coloca a palavra indescritível para resumir o estado da iluminação. Então, exercício aí para que a gente possa fechar, né, esse treinamento de inteligência emocional online e principalmente a tabela de David Hawkins. Coloca aí, pega o seu papel e escreve para mim qual nível você está vivendo hoje, para qual nível você deseja ir, né? Qual nível de consciência você quer estar daqui 6 meses. Quando você está sob pressão, lembra que eu falei que a gente costuma descer para um estado onde a gente consiga lidar com aquilo? Porque a gente vai para o instinto, Então, muito cuidado com isso, para que você, mesmo sob estresse, se mantenha naquele nível que você está. Porque se você abaixar, lembra que o problema não se resolve no mesmo nível que ele foi criado? Aonde você quer estar daqui 6 meses? Pensa sobre isso, começa a traçar mudanças de comportamentos necessários que você já vê em você. Isso não precisa ninguém te falar nada, isso é você com você mesmo. Eu vou falar aqui, para a gente terminar esse assunto sobre o nível de consciência apresentado por David Hawkins, trazendo aqui algumas informações, como por exemplo, 85% da humanidade está abaixo do nível crítico de 200 Hz. Olha quanta coisa a gente precisa mudar. Por isso também, quando eu tive essa motivação de fazer esse curso online gratuito de inteligência emocional e inserir nele os níveis de consciência,
é justamente para dar starts para muitas pessoas, né? De se observar, de fazer as suas mudanças. Faz só as suas, sabe? A mudança do teu filho, do teu marido, da tua mãe, daqueles que você ama, que está à sua volta, elas muitas vezes já acontecem por osmose. Só por você estar vibrando, você influencia as pessoas que estão à sua volta. Só por você atingir um patamar mais elevado das suas vibrações, isso já impregna nas pessoas que estão à tua volta. E pode observar como todo esse sistema à sua volta começa a mudar, começa a melhorar, começa a ser sanado, começa a ser curado, sem você falar nada. Sem você falar nada, simplesmente por você vibrar, né? Vibrar de forma natural, não é falsa, tá, gente? Não é falso. Quem tá aqui achando, não, vou colocar, eu tô na razão por causa disso, e vamos supor que a gente não tá, que a gente tá ali na coragem. Não se analisem de forma falsa, seja o mais sincero possível com você. Pra quê? Pra que você realmente atinja um nível sustentável. E assim, você mantendo aquele nível, todas as pessoas que estão próximas de você são beneficiadas com as vibrações emanadas por você. Não é maravilhoso, gente? A gente pode contribuir com as pessoas que a gente ama, mesmo sem elas não entenderem nada disso que a gente está conversando. Simplesmente por a gente ter elevado o nosso nível de consciência. Abaixo de 200 Hz, as pessoas vivem em condições extremamente primitivas. Apenas sobrevivem. Então a gente está tentando o quê? Garantir o alimento, a segurança, os bens materiais. Né? A mortalidade infantil, as doenças, a desnutrição atinge assim, índices altos, né? As habilidades ainda são rudimentares. Então, para que nós possamos observar, porque você mudando, lembra aquela frase bem famosa até, você mudando, o seu entorno muda? Então, de 200 a 400 Hz, quando já tem uma massa crítica vibrando nisso, né, você pode observar a mudança de onde você está inserida. E a gente pode comparar também os países, né? Como é que é o Brasil, como é que é um país como a Suíça, como é que é um país como os Estados Unidos. A gente pode comparar também, porque a massa, quando ela está vibrando numa emoção, numa escala vibracional mais elevada, o entorno todo percebe. Né? Tem países que não têm mais tantos problemas sociais, como aqui no Brasil nós temos, por exemplo, né? Bom, deixa eu ver se eu quero falar aqui mais alguma coisa sobre isso. Só ponderar, né, que no nível 500 há um salto gigantesco, esse estudo mostra. E eu particularmente me identifico muito com essa escala de nível de consciência de David Hawkins, onde ele coloca que a motivação é o amor em todas as áreas. Você já vibra o amor, você é o amor, né? E isso vai tomando, contagiando. Na inteligência emocional a gente fala do contágio social, a gente vai contagiando aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E aí nós vamos elevando toda uma humanidade. E acima de 600 a pessoa vibra a compaixão, ele é motivado pelo bem comum, pela coletividade, por todos que estão à sua volta. Então aquelas barreiras, né? Nós temos barreiras, quando nós estamos de 200 para baixo, é como se a gente criasse barreiras aqui na nossa mente, tá, gente? Impossibilitam de realizações, de ter prosperidade, abundância, tanto física, material, como espiritual, emocional, mas impede, são barreiras que impedem você de acessar um estado mais de plenitude, de felicidade. Não presta atenção nessas informações que eu estou te trazendo, porque as emoções elas te impulsionam para realizações, como também te limitam, te aprisionam, te tiram dessas vibrações. Como é que a gente resolve tudo isso? Através de uma limpeza emocional. E isso que o programa de inteligência emocional na Escola das Emoções vai te ajudar, sabe? Entender a raiva, a culpa, a vergonha, ou o orgulho, ou a apatia, qual o estado de emoção negativa que hoje predomina em você, e através dessa ampliação de consciência que a inteligência emocional proporciona, eu vou limpando, eu vou ressignificando.
deixando as emoções positivas começar a aflorar, porque a gente já as tem, só que a gente não aduba, não coloca água, entende? Nas positivas, a gente supervaloriza e fica ali ruminando as negativas. Então, o estado de limpeza emocional é importantíssimo para essa mudança de nível de consciência. Quando eu começo a vibrar numa frequência mais elevada, eu estou então falando da coragem, da neutralidade, da disposição, da aceitação. E isso tudo é possível por quê? Porque essas emoções negativas, né, esse lixo emocional que eu armazeno dentro de mim, começou a ser limpo, a ser sanado. E aí, meu campo energético, né, que eu tenho um campo energético de mais ou menos 2 metros, todos nós temos, que emana e troca essas energias com os ambientes, começa então a emanar mais coisas positivas, independente dos problemas do mundo, das pessoas mentirem, das pessoas não serem honestas com você. Você faz o que você acredita ser o melhor para você e para as pessoas que estão se relacionando com você. Pensamentos, sentimentos e comportamentos criam esse campo eletromagnético. Se eu vou vibrar em emoções positivas ou negativas, vai depender dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e dos meus comportamentos. E aí eu vou atrair ou repulsar determinadas energias. Aí é quando vem um ataque de fúria ou de raiva, mas ele não te desestabiliza mais. Você olha na terceira pessoa, você entende o que está acontecendo e dá uma resposta assertiva, entende? Você já não é mais a raiva, a fúria da situação. Você passa a ficar no estado de terceira pessoa. Você não se identifica mais. Por quê? Porque são vibrações, são níveis de consciência diferentes. A raiva está aqui embaixo. Eu tô aqui em cima na neutralidade, na aceitação, então ela não me atinge, ela não me pega mais. Olha que informação interessante, eu quero muito que vocês entendam isso. Eu quero muito que vocês vivam a inteligência emocional como foi bom para mim. Eu tenho muito prazer em compartilhar, eu tenho muita alegria em falar sobre isso, porque a qualidade de vida, sim, é impactada, ela pode ser transmutada, ela pode ser melhorada através de um nível de consciência mais elevado. Eu entendo as minhas responsabilidades sobre a minha evolução, sobre a minha felicidade, sobre o meu processo interior, e aí eu estou contribuindo com a coletividade. A evolução ela é pessoal, mas ela é coletiva ao mesmo tempo, né? Como se eu estivesse aqui fazendo a minha parte. E aí eu busco então o meu esforço rumo à frequência vibracional do amor. Essa é a meta, chegar nessa frequência vibracional do amor é a meta. Então, espero que vocês tenham gostado, né, de tudo isso aí que a gente conversou sobre níveis de consciência e sobre esses 2 cientistas que eu trouxe para reflexão. Percebam onde vocês estão, onde vocês querem chegar, né? Comecem esse processo de limpeza do lixo emocional que está aí dentro, que é isso que está fazendo essa barreira para que você não atinja a felicidade, o amor, a prosperidade, a abundância que você busca na sua vida, viu? Daqui a pouco a gente vai iniciar o nosso exercício prático de reprogramação emocional. Eu trouxe para vocês um exercício de nível de consciência da programação neurolinguística, onde eu vou estar conduzindo vocês através da meditação guiada, com o objetivo de ampliar a nossa consciência, tá? Sobre todos os níveis de identidade que a gente tem. Eu espero que você realmente se entregue nesse processo, deixe ele fluir dentro de você, deixe ele trazer o conhecimento, as experiências que você precisa para transformar medo em poder. Fica meu convite para você vir conhecer a Escola das Emoções aqui em Manaus.
iniciar o seu programa de inteligência emocional. Ele leva 13 semanas, uma vez na semana, 2 horas cada sessão. Em cada sessão nós vamos então trabalhando aspectos da inteligência emocional. E a gente vai passo a passo aumentando o nosso nível de consciência, expandindo de consciência emocional. A Escola das Emoções fica aqui em Manaus, mas eu também atendo online, tá bom? Então manda aí a sua mensagem, faz a sua consulta. As pessoas que participaram desse treinamento online gratuito de inteligência emocional ganham um bônus de desconto que eu vou colocar aí para você, tá bom? Você só printa essa tela, manda para mim e fala: Cláudia, quero começar. E já vamos agendar o seu processo de inteligência emocional. As pessoas que aqui estiveram com a gente vão ganhar 20% de desconto, isso mesmo. É um bônus presente, onde vai facilitar em muito para você. Você vai ver aí que de 12 parcelas de 64 por programa básico, você vai pagar apenas 12 de 51. Para o programa completo, você vai pagar 12 de 111. Então tá acessível para todo mundo. Dinheiro não é o problema aqui. Dinheiro aqui é só um mecanismo de movimentar essa energia, né, do conhecimento, do aprendizado. E não esqueçam, emoção é vida. Cuide da sua emoção. Olhe para si, ame você, confie no seu potencial. Começa a galgar a tua escala de níveis de consciência com alegria, com disposição, com vontade de construir uma felicidade real. Gente, muito obrigada por todo mundo que participou desse curso online gratuito de inteligência emocional. Espero realmente ter contribuído com a sua evolução, né? O que manda para mim suas percepções, manda para mim, interage aí com as suas perguntas, tá bom? Eu gosto muito de estudar esse tema e para mim é sempre uma grande satisfação, uma grande alegria compartilhar a inteligência emocional. Nos vemos então na Escola das Emoções. Eu espero o seu contato. Fiquem com Deus, que tudo possa se abrir, né, na tua mente consciente e que novas possibilidades se formem a partir deste momento. Um beijo grande, compartilha esse curso com as pessoas que você ama e vamos aí expandir esse amor por todos os lugares onde passarmos. Gente, um beijo enorme, fiquem com Deus.